função negativa da coisa julgada. Função negativa da coisa julgada. Que é isso? Em que consiste essa função negativa? Consiste no seguinte: caso julgado jamais pode ser processado pela segunda vez. Não pode ter segundo processo. Caso julgado, coisa julgada, não pode ter segundo processo. Não vai repetir o litígio. Não repete o litígio. E aqui, doutores, recordando, essa função negativa que não cabe rediscutir, é retratada numa garantia. Isso daqui está então exteriorizado numa garantia que é essa garantia, ó, ne bis in idem, ne bis in idem, processual, ne bis in idem, processual, ou seja, não pode ter a repetição do que já foi julgado, ne bis in idem, não pode ter um idem, não pode ter repetição da mesma coisa que já foi julgada. Bem? Então essa é uma garantia que deriva da coisa julgada, muito correta. Daqui a pouco, claro, já, e nós vamos ver que tudo isso vale como premissa, mas que vai ter uma exceção importante. Você já conseguiu intuir qual é uma exceção importante que vai desfazer a coisa julgada no âmbito criminal? O que é que vai desfazer a coisa julgada no âmbito criminal? A revisão criminal é uma exceção. A revisão criminal é exceção. Daqui a pouco nós vamos cuidar do tema revisão criminal, tá? Mas em síntese, vamos para a regra. Primeiro firmar a regra. Ne bis in idem, mesmo processo, jamais repetido. Não pode surgir um novo processo. Não cabe um novo processo, impossível novo processo a respeito daquilo que já foi julgado. Exceção, revisão criminal, que já nós vamos entrar nesse tema, revisão criminal. De qualquer maneira, além desta exceção, de que ninguém pode ser processado duas vezes, eu queria falar de uma outra exceção. Segunda exceção, bastante esquecida por quase todo mundo. Qual é uma segunda hipótese que um caso já julgado pode ser processado novamente duas vezes? Ou seja, qual é a situação em que o réu pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato legitimamente? Qual é ela? Quem recorda? Da turma que está aqui em São Paulo comigo agora, nesse instante, que está me ouvindo, quem é que recorda isso? Qual é a situação que você pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime? Duas vezes, legitimamente. Casos de extraterritorialidade da lei penal brasileira. Casos de extraterritorialidade da lei penal brasileira. Doutores, vamos recordar isso brevemente. Vamos fazer uma revisãozinha disso breve, bem breve. Ó, o que é extraterritorialidade? Seguinte, em algumas situações, a lei brasileira penal aplica mesmo o fato ocorrido fora do Brasil. A lei brasileira incide em algumas situações. Estão onde? Artigo 7º do Código Penal. Onde estão as situações? Artigo 7º do Código Penal. Lá se descreve tudo direitinho. Então diz assim o 7º: nessas hipóteses, atentado contra a vida do presidente, atentado contra uma autarquia ou entidade estatal brasileira, atentado contra o município brasileiro, contra o Estado brasileiro, contra a União, nessas hipóteses do artigo 7º, mesmo que o fato ocorra fora, vai ser processado no Brasil. Se chama extraterritorialidade, esse tema. E aí, o que é que se dá? Como a lei brasileira manda processar, o que é que se dá? Dois processos. Um, onde ocorreu o fato, e o
no Brasil, em virtude desta disposição legal. Bem, e o réu 2 vezes processado. Exemplo concreto, que é um exemplo concreto, embora seja fictício, mas para concretizar a ideia, a Dilma, vez por outra, viaja. Há poucos dias ela estava nos Estados Unidos. Imagine que alguém tivesse cometido um atentado contra Dilma nos Estados Unidos. O que aconteceria? O réu seria processado nos Estados Unidos porque aconteceu lá. Seria processado no Brasil por força do artigo 7º, porque a lei brasileira manda punir este sujeito. Ou seja, 2 processos. Ambos válidos? Ambos válidos. Ambos válidos. Essa é uma exceção, e é uma exceção bastante esquecida. Então estou só recordando que esta exceção você não pode esquecer. A regra, eu volto então, aqui artigo 7º. A regra, eu volto para ela, ne bis in idem. Regra é essa, ne bis in idem. Não vão me processar 2 vezes pelo mesmo fato. Exceção, nós vamos ver a revisão criminal, você vai rever tudo na revisão criminal, rever tudo e a extraterritorialidade da lei penal brasileira. Aí é exceção, tá bem? Então em síntese, era essas regras, exceções, estes conceitos que eu queria trazer para vocês. Eu queria rever com vocês agora um pouco de críticas. E quando você fala em críticas a tudo que está aí, evidentemente nós estamos partindo de algumas premissas que nós reputamos corretas, mas o fato de nós acharmos que são corretas não significa que seja verdadeira. Porque pode ser que minha crítica não seja verdadeira, pode ser que a crítica que eu vou mencionar aqui agora não seja verdadeira. De qualquer maneira, nós estamos convencidos do que estamos falando, de que esse tema todo, coisa julgada, cabe um montão de críticas. Vamos para elas então? Críticas. Esse bloco então, o bloco das críticas. Primeiro lugar, primeira coisa, o que sabemos hoje de coisa jogada, o que sabemos hoje sobre coisa jogada já estava no Código de Hammurabi. O que estudamos hoje sobre coisa jogada já estava no Código do Hammurabi, ano 1753 a.C. 1753 a.C. Ou seja, tudo que está hoje na lei brasileira, por exemplo, escrevendo o que é coisa jogada, já estava lá no artigo 6º, parágrafo 5º do Código de Hammurabi. Então não tem novidade. É uma coisa que tem 4.000 anos quase. Você pega 1750 antes, mais 2011 depois, 2012 depois, está quase, praticamente 4.000 anos. Tudo isso também estava nos digestos romanos. Tudo isso estavam nos digestos romanos, nos digestos do direito romano. Nos digestos do direito romano. E síntese, não tem muita novidade. Esse assunto não tem muita novidade. Pelo menos assim, dentro da doutrina que escreve sobre ele. Tem novidade teórica na academia, nas discussões, nas teses, mas não nos livros. Nos livros escrevem sempre as mesmas coisas. É impressionante. Quer coisa jogada, formal, material, sempre a mesma coisa. Tá? Então, essa é a primeira crítica. 2. A falta embasamento doutrinário. Falta embasamento doutrinário. Aprofundamento sobre coisa julgada. Falta. Aliás, vai uma dica. Se você quer escrever um assunto, vai escrever qualquer tema, eu te dou essa dica. Estude coisa julgada. Escreva um trabalho. Você vai ser reconhecidíssimo no Brasil. Se você escrever um trabalho profundo, discutindo tudo. Bem? Essa é a grande verdade que existe sobre esse assunto, coisa julgada. Porque é pobre. A doutrina é muito pobre sobre esta matéria. De qualquer maneira, parte-se de uma verdade incontestável. Ela é imprescindível. Coisa julgada é imprescindível. Isso não se discute. Absolutamente necessária.
Se não existisse, seria o caos. Se não existisse, seria o caos. Agora, outra crítica. Não se justifica dividir a coisa julgada em formal e material. Dogmaticamente falando, teoricamente falando, não se justifica. Porque formal e material, no fundo, é a mesma coisa. Formal e material, no fundo, é a mesma coisa. E o que é essa mesma coisa? Não pode haver segundo processo. Não pode existir segundo processo sobre aquilo que já foi julgado. Bem? Não pode existir um segundo processo. Logo, se a essência da coisa julgada é isso, para que ficar distinguindo formal ou material? Bem? E aí, o que eu queria também assinalar para vocês? É uma coisa aqui relevante. É a origem do equívoco. Onde está a origem deste equívoco? Por que a doutrina toda repete isso, um repete o outro? A origem está num autor prussiano que foi Savigny. Esse autor, Savigny, foi um texto dele que acabou gerando toda a confusão. Foi um texto de Savigny, bem, que acabou gerando toda essa confusão. Porque, efetivamente, ele falou em formal e material, coisa julgada formal e material, mas no fundo, ele não estava distinguindo. Ele apenas estava sublinhando que tem um aspecto formal e o outro material. Mas falar que tem dois aspectos de um fenômeno não significa que o fenômeno sejam dois. O erro está aí. Apenas isto tem um aspecto formal e um aspecto material, mas não significa que são duas coisas. Bem? Então o erro, a origem do erro, então, se remonta justamente lá para o tempo de Savigny. E assim não se justifica nada dessas classificações. Depois, alguns autores falam, coisa julgada significa firmeza da sentença. O outro, irrevogabilidade da sentença. O outro, inimpugnabilidade da sentença. O outro, invariabilidade. O outro, imutabilidade. Cada autor usa um substantivo. Bem, no fundo, tudo desnecessário. Porque as coisas têm que ser bem resumidas, sintéticas, claras e objetivas. Coisa julgada, não cabe novo processo. Ponto. Acabou. É a única coisa. Síntese é isso. Nem o juiz, nem outro juiz, nem tribunal, nem ministro do Supremo, ninguém pode rever o que já julgou. Acabou. Coisa julgada é isso.